Olá, voltei, tudo bem? Sou eu, professora Maxilene, professora de Língua Portuguesa e Redação e Literatura aqui do Colégio Francisco de Assis. Então, hoje a gente vai falar de redação, produção de texto. E o gênero que a gente vem trabalhando é biografia. Algumas turminhas já viram biografia e entrariam num outro gênero, mas algumas não. Então a tia Max resolveu revisar tudo para todo mundo para ficar bem fixado, ok? Vocês têm aí um material e nesse material a definição do gênero biografia, o que é uma biografia e um exemplo de biografia. Logo embaixo vocês têm os exercícios de revisão, né? De fixação, para você fixar esse conteúdo que você já conhece, que você já tem propriedade do que é, né? E aí nesse texto a gente tem como exercício de fixação um texto, uma biografia sobre Eva Furnari, né? Contando como ela virou ilustradora, o envolvimento dela com os livros, contando um pouco da vida dela. Tia Max precisa que vocês façam essa leitura sozinhos, tá? Façam essa leitura e depois que fizerem a leitura, façam os exercícios que a gente vai corrigir. Vamos lá, já leram, já fizeram e a gente vai corrigir. Pode-se afirmar que Eva Furnari o que ela é? Uma biografia é uma narração em terceira pessoa. É quando alguém resolve contar a vida de uma outra pessoa, né? Biografia, eu escolho um parente, alguém famoso, e aí eu tenho uma biografia. E aí, a primeira pergunta é: quem é Eva Furnari, né? Já que uma biografia fala da vida dela, a biografia dela falou da vida dela. Aí vamos lá. Amiga da bruxa Zelda. Bruxa? Zelda? Alguma coisa dessa no texto? A dona do Museu de Artes Plásticas, Museu de Artes Plásticas, alguém falou disso no texto? Autora e ilustradora de diversos livros infantis. Opa, tia Max, eu acho que essa aqui. Essa eu tenho certeza que não falo de nenhuma bruxa. Essa eu tenho certeza que não. Museu de Artes Plásticas não, mas a gente precisa terminar de ler. A gente precisa saber se é isso mesmo. Proprietária da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP? Proprietária da faculdade? Acho que não. Cantora de músicas infantis? Não. Qual é a resposta certa? Letra C. Autora e ilustradora de diversos livros infantis, porque a gente leu a biografia de Eva Furnari. Vamos para a próxima? Essa tá muito fácil. Este texto trata-se de uma notícia, bibliografia, carta ou conto maravilhoso? Biografia, né? Que é o que a gente está aprendendo. Próximo exercício, questão número 3. Uma das principais figuras da literatura para crianças. A palavra uma, que é um artigo indefinido, feminino singular, que é a primeira palavrinha aqui, nesta frase está com maiúscula. Por quê? A gente usa a letra maiúscula em alguns casos, quando é substantivo próprio ou quando é início de frase, não é isso que a tia Max ensinou? Próprio daquela pessoa, próprio daquele lugar, né? Então a gente usa letra maiúscula para destacar. Aqui é a primeira palavra da frase. Por que será que está com letra maiúscula? Vamos lá. É um substantivo derivado? Uma é um substantivo derivado? Não. Inicia uma frase? Será? Eu acho que sim, mas vamos ler tudo. Termina uma frase? Não, está começando. É um substantivo próprio? Uma é um substantivo próprio? Não. Uma é um artigo indefinido. Destaca a autora? Está destacando a autora neste caso? Também não. Então, não é derivado, não termina uma frase, não é um substantivo próprio e não destaca a autora. Qual é a resposta certa? Letra B. Todo início de frase nós devemos usar letra maiúscula. Vamos lá? Quarta questão, está quase acabando, são só 5, tratando a interpretação de uma biografia, que é o gênero textual que a gente vem
aprendendo no primeiro bimestre para a primeira avaliação. O assunto principal do texto é sobre essa. Se a gente for um pouquinho atento, a gente nem precisa ler todas as opções, né? Vamos lá. O assunto principal de uma biografia é sobre a vida de alguém, né? Alguém que eu escolhi escrever, alguém que a proposta determinou que eu escreva. Então vamos lá. A vida de Eva Furnari, será? Os prêmios que Eva recebeu, só os prêmios? O seu primeiro lançamento, só o primeiro lançamento? Sua data de nascimento, só a data de nascimento? O falecimento dela? Bem, poderia tratar todos esses ao mesmo tempo, que é o quê? A vida de Eva Furnari, que é o principal objetivo da biografia. Questão 5. A questão 5, ela é discursiva, ou seja, você tem que prestar atenção nas letras maiúsculas, nas vírgulas, e em ser claro, para que o professor que corrija vai entender o que você escreveu, tá? O texto que você leu é uma biografia, ok? E não uma autobiografia. Por quê? Por quê? Porque a biografia trata da vida de alguém, terceira pessoa do discurso, enquanto a autobiografia é em primeira pessoa. É quando eu escrevo sobre a minha vida, a minha história, as minhas particularidades. Biografia eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que ouvir, eu vou ter que ler, tá? Então, o texto trata-se de uma o quê, Tia Max? O texto trata-se de uma biografia. E alunos do 5º ano do Colégio Francisco de Assis escrevem respostas completas. Eu vou escrever só biografia aqui embaixo? Não, eu vou escrever assim, o texto lido trata-se de uma biografia, vírgula, porque conta a história de Eva Furnari. Ponto. É isso. Obrigada. Até a próxima. Tô com saudade, hein? Beijo.